localizando o Apocalipse, você vai retroagir, voltar. Judas, 3ª, 2ª João, e vai se deparar com a primeira carta escrita por João, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Vamos ler com santo deleite a poderosa palavra de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Feche seus olhos, teremos uma breve palavra de oração. Senhor Deus, a tua palavra é a verdade desde o princípio. Ela é indelével, prevalecente. O único obstáculo, empecilho entre o Senhor e o teu povo é a minha vida. Por isso eu quero te suplicar, trate comigo, Senhor. Me dê sabedoria, me dê destreza, proficiência, capacidade para pregar sua palavra. Te peço que, à medida que eu estiver explicando e aplicando as Escrituras, que o Senhor possa cumprir os seus planos para essa noite. Nós não viemos aqui em vão, viemos aqui para o seu louvor, e o Senhor traçou esse tempo para que pudéssemos estar aqui. Faze bem o teu servo para que viva e observe a tua palavra, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei, em nome de Jesus. Queridos irmãos, o pecado é a influência enfraquecedora e destrutiva. Era por causa do pecado que outrora estávamos debaixo da ira de Deus. Antigamente, antes da graça, estávamos debaixo da condenação. Mas a Bíblia ensina de forma clara que Jesus Cristo morreu para nos salvar de nossos pecados. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 5, ele vai dizer: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Vejam, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, ou seja, Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, confirma isso em várias ocasiões. Inclusive em Tito, capítulo 2, versículo 14, disse Paulo: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Jesus morreu na cruz, o pior tipo de morte da época, o pior tipo de execução da época, uma morte horripilante, desumana. Ele morreu a morte de cruz para nos salvar dos nossos pecados. Logo, espera-se daqueles que são salvos, que eles não vivam mais na prática habitual do pecado. É incompatível com a nova natureza do cristão viver entregue às suas concupiscências carnais. Aqueles que foram salvos, resgatados por Jesus Cristo, precisam viver de forma a fazer justiça a tamanho privilégio. Se você foi salvo por Deus, se você foi salvo dos seus pecados, espera-se que você não viva mais entregue aos seus próprios pecados. O apóstolo João, nessa carta, capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu, nem o conheceu. Note que João é claro: qualquer que permanece nele, qualquer que permanece em Cristo, não vive pecando. Não vive na prática viciosa e habitual do pecado. Qualquer que permanece assim nunca o viu, nunca o conheceu. João está dizendo que o verdadeiro cristão, ele não vive mais entregue aos seus pecados. Ele até peca porque está na terra em um processo de santificação crescente, mas ele não é mais entregue, dominado pelos seus próprios pecados. O mesmo João, no capítulo 3, versículos 8 e 9, ele vai confirmar essa verdade dizendo: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo.
Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O mesmo João, no capítulo 5 dessa carta, versículo 18, ele continua dizendo: e sabemos isto, que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E todo aquele que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Vejam vocês que não é a minha palavra, percebam vocês que é a palavra de Deus. Todos aqueles que foram salvos dos seus pecados, não viverão mais entregues aos seus pecados. E você pode se perguntar, pastor Alain, qual deve ser a postura de um cristão que foi salvo em relação ao pecado? Essa é justamente a proposta de João no texto que lemos. Ele vai mostrar no versículo 8 e versículo 10 a negação do pecado e as suas consequências. Pessoas que negam a prática do pecado, pessoas que têm uma atitude errada para com o pecado, terá consequências. Mas, no versículo 9, ele vai destacar a atitude correta, o reconhecimento do pecado e as suas consequências. Vamos então considerar em primeiro lugar os versículos 8 e 10, onde iremos aprender acerca da negação do pecado e suas trágicas consequências. João diz: se dissermos. Por 3 vezes nesse capítulo, João usa as palavras se dissermos. Versículo 6, versículo 8 e versículo 10. Quem é que dizia? João aqui, ele está dizendo o seguinte: se nós dissermos, se nós admitirmos, se nós concordarmos com os falsos mestres, aí ele prossegue. Ele sinaliza aqui a negação que os falsos mestres faziam do pecado e dos pecados. Olha o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, versículo 10. Se dissermos que não pecamos. Quem dizia essas coisas? Quem pregava essas coisas? Eram os falsos mestres. Eles desembarcaram na Ásia Menor. E eles trouxeram consigo heresias acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca do homem, acerca da salvação e acerca do pecado. Esses homens que João está combatendo nessa carta, eles diziam que não tinham pecado. E mais, também diziam que não cometiam pecados. Eles negavam tanto a realidade do pecado, no singular, como negavam os pecados no plural. Esses homens que João está aqui desmascarando, eram homens que estavam nas trevas. No versículo 6, eles diziam estar na luz. No versículo 6, eles diziam que tinham comunhão com Deus, mas na verdade não tinham comunhão coisa nenhuma. Esses homens eram heréticos e diziam: eu não sou pecador. E diziam mais: eu não cometo pecado. Queridos, percebam que a postura dos falsos mestres em relação ao pecado é errada, é equivocada. Eles negavam tanto a natureza pecaminosa como as práticas pecaminosas. João, no capítulo 1, versículo 7, ele havia dito na parte final que o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E eles diziam, com base nisso, que eles não eram pecadores coisa nenhuma, que eles não praticavam os pecados coisa nenhuma. Então notem, essa é a negação do pecado. Esses homens estavam em trevas, esses homens não tinham comunhão com Deus, por isso eles negavam a realidade e a prática do pecado. Deixa eu te perguntar, qual é a sua relação com o assunto pecado? Você faz vista grossa? Você finge que nada está acontecendo? Você pensa que você é perfeito e não peca, não comete pecaminosidade? Os falsos mestres, eles tinham uma postura errada quando o assunto era pecado. E eles negavam o pecado de forma escancarada. Declaradamente eles diziam: nós nem somos pecadores, nem pecamos. Quando eu olho para essa realidade triste, eu fico reflexivo. Porque em nossa nação brasileira, já há alguns grupos religiosos que, à semelhança desses homens aqui, eles negam o pecado, tanto no singular como no plural. Em nossa nação brasileira, há pessoas que dizem: eu não sou pecador, eu não pratico pecado. E eles argumentam: ou nós somos pecadores, ou nós somos filhos de Deus.
Ou nós somos pecadores, ou nós somos cordeiros com Cristo. É uma turma de pessoas que, à semelhança desses homens falsos ensinadores, eles negam a realidade e a prática do pecado. Mas, pasmem os senhores, existem muitos cristãos na nossa atualidade, que não negam de forma verbal, mas negam com a forma de viver a verdade do pecado e dos pecados. Eu quero te explicar isso melhor. São cristãos que são insensíveis. São cristãos que não se humilham perante o Senhor. O que eles sabem é ver defeito em todo mundo. O que eles sabem é julgar todo mundo, mas eles olham para si mesmos como se fossem perfeitos. Eles não se humilham diante de Deus. Eles não fazem confissão dos seus pecados diante de Deus, pelo contrário, eles querem se justificar diante de Deus, ou seja, eles não declaram a sua negação para com o pecado, mas eles vivem como se fossem perfeitos. Errado é fulano, errado é ciclano, ele é insensível, ele não se vê como um pecador que necessita do favor, da misericórdia e da graça de Deus. Ele vive como uma pessoa que, em termos práticos, nega tanto a realidade como a prática do pecado. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que se identifica com isso aqui. João está dizendo acerca de uma postura inapropriada para com o pecado, que vai trazer consequências terríveis. É a negação do pecado no singular e dos pecados no plural. Mas quais são, afinal de contas, as consequências na vida de alguém que nega o pecado e os pecados? João mostra para nós no texto bíblico 3 consequências. Primeiro, uma pessoa que nega o pecado e a prática dos pecados, ela se auto-engana. Segundo, uma pessoa que nega o pecado, ela não tem a verdade em si. Terceiro, uma pessoa que nega o pecado é uma pessoa que faz de Deus mentiroso. Olha aí o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, número 1, enganamo-nos a nós mesmos. Os falsos mestres se auto-enganavam. Uma pessoa que nega o pecado se auto-engana, ela está mentindo para si mesma. Tudo aquilo que o diabo procura fazer na vida de um crente, quem nega o pecado, ele faz em si mesmo, ele se auto-engana. Ele se desvia dos trilhos, ele se desvia do centro da vontade de Deus, o auto-enganamento. E é curioso notar que na Bíblia Sagrada o auto-engano é algo nefasto, prejudicial. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3 da sua carta, versículo 12 e 13, ele vai dizer: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ele está dizendo, irmãos, tenham cuidado, para que vocês não tenham um coração insensível e mau, de tal maneira que vocês iam se apartar, se desviar do Deus vivo. Em contraste a isso, no versículo 13, ele vai dizer, antes, ao invés de você ter um coração duro, se auto-enganar, se afastar de Deus, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado escraviza, o pecado engana. Na realidade, quem nega o pecado e os pecados está sendo enganado pelo próprio pecado. O pecado engana e endurece a sua cerviz. É uma pessoa totalmente insensível. Deus nos fala pela sua palavra, mas a pessoa que nega, seja de forma declarada ou prática, a realidade do pecado, é uma pessoa que vive se auto-enganando. É uma pessoa que está desviada dos trilhos, é o auto-enganamento. Mas além do auto-enganamento, quem nega a realidade do pecado, João vai dizer, e não há verdade em nós. Se nós subscrevermos, se nós entendermos o que esses homens ensinam como verdade, primeiro, estamos nos auto-enganando. Segundo, a verdade de Deus não está em nós. No final do versículo 10, ele vai dizer, e a sua palavra não está em nós. João está pintando um quadro aqui curioso, porque é nessa carta gloriosa que João, ele vai dizer que os crentes devem ter a certeza da vida eterna, capítulo 5, versículo 13. Mas é também nessa carta que João vai nos apresentar alguns testes da nossa fé.
Só pode ter a certeza da salvação, capítulo 5, versículo 13, quem passar pelos testes que João impõe nessa carta. E um dos testes é justamente o teste moral. Esses homens aqui negavam a realidade do pecado, e João está dizendo, olha, se a gente admitir isso, nós não teremos a verdade em nós. A palavra de Deus não estará em nós. Ou em palavras mais claras, se nós negarmos a realidade do pecado, nós somos mundanos, nós somos perdidos, nós somos naturais, nós somos irregenerados. Por quê? Porque quem nega a realidade do pecado, ele está negando a palavra, ele está negando a verdade. Como veremos, ele está blasfemando do Deus da verdade. Então veja, irmãos, as consequências de se negar a realidade do pecado. Enquanto eu prego a palavra de Deus aqui, eu orei nessa direção, e o pedido da minha oração a Deus é que Deus desperte consciências aqui nessa hora. Enquanto eu prego a palavra de Deus, eu oro para que o Espírito Santo venha te sacudir. Se porventura na prática você vive uma vida insensível à realidade do pecado. Porque se você pensa que é cristão, se você pensa que é servo de Deus, mas na prática você é insensível ao pecado, você não se humilha perante o Senhor, você não confessa os seus pecados ao Senhor, na verdade você é desprovido da verdade, na verdade você é desprovido da palavra de Deus, ou seja, você está perdido. Você pode estar na igreja 10, 20, 30 anos, se você em sua maneira de viver ignora a realidade do pecado, é insensível ao pecado, você não tem a verdade em si, você não tem a palavra de Deus em si, você está perdido, você está se auto-enganando. E como veremos agora, a terceira consequência da negação da realidade do pecado, você é culpado de blasfemar contra Deus. Disse-lhe João, versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Vejam, quando você vive insensível ao pecado, pessoas que não choram na presença de Deus, pessoas que sequer oram a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, e quando faz, é de forma genérica, é de forma superficial, Senhor me perdoe por tudo, amém. Queridos, nós precisamos ter uma postura correta no que diz respeito ao pecado. Você precisa ter medo de pecar contra Deus, você precisa se abster de toda aparência do mal, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. E se você é frio, indiferente à realidade do pecado, você é culpado em primeiro lugar de se auto-enganar, de não ter a verdade e de blasfemar do Senhor. Você está fazendo de Deus mentiroso. Por que isso, pastor? Porque quem diz que o pecado é real, que o homem é pecador, é Deus. Deus é a verdade e Ele dá o diagnóstico da raça humana. O ser humano é pecador por natureza e por prática. Percebam que a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse vai dar testemunho vasto da pecaminosidade na vida do ser humano. No Salmo 14, versos 2 e 3, o salmista vai dizer que Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se tinha alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus, diz o texto. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há sequer um que faça o bem. O Deus da verdade dá o diagnóstico, na terra todo ser humano é pecador. Em Romanos 3, 9, 10 e 23, diz o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois dantes já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quem dá o diagnóstico da pecaminosidade na vida do homem é Deus. E quando o homem nega a realidade do pecado, seja de forma declarada, como esses homens aqui, ou seja, através da sua maneira de viver, você está fazendo de Deus mentiroso. Você é culpado de blasfemar contra o Deus da verdade. João aqui, ele está mostrando a postura que não devemos ter em relação ao pecado. Você não pode negar a realidade do pecado. Você não pode fazer vista grossa para a realidade do pecado. Pessoas que pecam descaradamente, pessoas que mentem descaradamente, pessoas que falam o que quer, vivem como quer, sabe que é pecado, mas não sente nada.
não respeita a santidade de Deus, não leva Deus a sério, está entregue à vida de pecado, de imoralidade, promiscuidade, mas a consciência nem pesa. Vive com tranquilidade, participa da ceia de qualquer maneira. A consciência está cauterizada, insensível. Deus exorta, repreende, mas a pessoa vê todo mundo, mas não se vê. É uma pessoa que está negando a realidade e a prática do pecado em termos vivenciais. Será que você é essa pessoa, irmão, irmã? Que está vivendo uma vida toda errada, os dias estão se passando e para você tanto faz, tanto fez? A Bíblia atesta, em Hebreus 10, 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, o Deus da igreja, o Deus das Escrituras é plenamente santo. Ele não peca, ele não tolera o pecado, muito pelo contrário. Ele não poupou o seu próprio filho, por causa da gravidade, da malignidade dos nossos pecados. Deus, o Pai, entregou seu filho para morrer na cruz do Calvário. Deus não tolera o pecado, e ele fala no seu coração nessa hora. A negação do pecado e as suas consequências. Esse ponto aqui é interessante, a gente precisa descansar um pouco mais nele. Porque, como dito, a pessoa que nega o pecado, seja de forma declarada ou através da maneira de viver, é uma pessoa que, segundo o texto, não é crente coisa nenhuma. Está se enganando na casa de Deus. Pessoas que um dia ouviram uma mensagem, talvez açucarada, palatável, ou talvez até a mensagem do evangelho genuína, e supostamente creu. Ela se convenceu que é crente. Ela até fez algumas mudanças externas na sua vida. Ela até deixou algumas práticas pecaminosas. Se veste como crente. O jargão está como de crente. O clichê de crente. O vestuário, Bíblia na mão. Mas talvez não aconteceu dentro de você ainda o que a Bíblia chama de regeneração. A regeneração, conforme Tito 3, versículo 5, é uma ação sobrenatural do Espírito de Deus. Quando o homem pecador, ele ouve a mensagem da cruz, ele ouve a mensagem do Evangelho, a mensagem vai denunciar suas mazelas, os seus pecados. Quando o Espírito de Deus o convence do pecado, ele se arrepende dos seus pecados. E no mesmo momento ele se entrega sem reservas a Jesus Cristo. Acontece dentro dele algo que o homem não pode fazer. Somente o Espírito de Deus, mediante o poder da sua palavra, pode realizar no coração do homem. Por vezes homens que viviam uma vida dissoluta, desregrada, mas quando se converteram mesmo, porque eles foram alvo da ação poderosa do Espírito Santo. Mas a Bíblia admite que haverá pessoas que se enquadram na qualidade de joio no meio do trigo, de bode no meio das ovelhas. E se você é uma pessoa que nega a realidade do pecado com a sua maneira de viver, todo orgulhoso, toda orgulhosa, não quer dar o braço a torcer, não se humilha diante de Deus, não pede perdão, não libera perdão, meu caro, pode tirar o seu cavalinho da chuva, você não é crente coisa nenhuma. Talvez nunca mais você volte aqui, mas você vai sair daqui ouvindo a palavra de Deus para a sua vida. Porque eu não estou brincando de ser pastor, de ser pregador, estou aqui em nome de Jesus, para pregar a verdade que liberta o mais vil pecador. John Wesley, o grande pregador avivalista, o homem que o seu pai pastor anglicano, a família toda cristã, ele na sua juventude já pregava, viajava para fazer obra missionária. Porém, o próprio John Wesley vai dar depoimento, ele vai dar o seu testemunho de salvação. Ele não foi salvo quando ele cresceu e recebeu a educação dos seus pais. Ele não foi salvo nos primeiros anos da sua vida. Ele vai dizer que ele já pregava, mas estava perdido. Em dado momento, ele estava em uma embarcação. A embarcação estava prestes a vir a pique. John Wesley ficou desesperado. Mas naquele navio tinha outros crentes moráveis que se alegravam na presença de Deus. O navio vai afundar, vai, mas louvado seja o nome do Senhor. John Wesley ficou constrangido. O tempo passa, o navio não veio a pique. E ele foi convidado a participar de uma reunião simples, mas cheia de Deus, os irmãos comprometidos com a palavra. Os moráveis. John Wesley foi relutante. Ele foi àquela reunião espiritual. E os irmãos liam as escrituras e também o comentário de Martinho Lutero, de Romanos capítulo 1, 16 e 17.
À medida que o irmão, em sua simplicidade, ele lia o comentário de Martin Luther acerca do texto referenciado, diz John Wesley que o Espírito Santo inflamou o seu coração, e naquele dia ele foi salvo para a glória de Deus. Isso acontece muito em nossos dias atuais. Pessoas que são velhos de igreja, pessoas que têm muito tempo na igreja, mas dentro dele não aconteceu o que a Bíblia chama de novo nascimento. É necessário nascer de novo, nascer de Deus, nascer do alto, ser contemplado pela misericórdia de Deus e receber nova vida espiritual. Se você olha para a sua vida e não vê nenhuma evidência de salvação, tomara a Deus que na noite de hoje o Espírito Santo inflame o seu coração e você se renda, e você se dobre, e você creia em Jesus, arrependido de todos os seus pecados. Essa é a atitude que não devemos ter em relação ao pecado, negar o pecado. Você que nos visita hoje é descrente, está afastado. A sua maneira de viver reflete isso aqui. Você tem vivido entregue aos seus próprios pecados, mas você está vivendo a vida, e vida que segue, mas você está ofendendo a santidade de Deus. Deus te trouxe aqui, Ele quer salvar sua alma, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer comunicar na sua vida nova vida espiritual. Mas qual é, pastor, a postura correta para com o pecado? Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O crente que foi salvo, ele continua sendo pecador, ele luta contra os efeitos do pecado. E qual é a sua atitude para com o pecado? Ele não nega a realidade do pecado, ele não faz vista grossa, ele não quer tapar o sol com a peneira, ele consente, ele admite, ele se rende, diz o texto, se confessarmos os nossos pecados. A palavra confessar aqui, ela significa dizer a mesma coisa, concordar com algo. Tem pessoas que vão confessar os seus pecados e falam, Senhor, me perdoe por tudo, amém. Confessar é diferente. É você dizer a mesma coisa. De quem? Daquele que dá o diagnóstico do pecado na vida do homem. Você concorda com o que Deus diz acerca do pecado em sua palavra. Em termos práticos, quando você peca e você confessa, você passa para o lado de Deus e fica contra os seus próprios pecados. Porque tem pessoas que assim, olha, Deus, eu só fiz isso mesmo, por quê? A semelhança de Adão, Deus ao encontro dele, Adão, você comeu do fruto e tal. Não, a mulher que o Senhor me deu. Ele culpa Deus. Eu nem pedi mulher, foi o Senhor quem me deu. Ela me deu do fruto e eu comi. Adão quer se isentar da responsabilidade. Adão está terceirizando a culpa. Foi o Senhor quem me deu e ela que me deu. Eva, por sua vez, de igual modo. Não, a serpente me enganou. Então, as pessoas querem terceirizar a culpa. Se justificar diante de Deus, Senhor, eu só fiz isso mesmo, porque eu sou solteiro e o Senhor sabe, né? Deus sabe mesmo. Deus é santo, Ele está te vendo e Ele é justo. Não, pastor, estou namorando e tal, deslizei, mas olha, Deus sabe de tudo, pastor. Deus sabe de todas as coisas, porque eu sou jovem, eu sou solteiro, coisa nenhuma. Se arrependa dos seus pecados. Confessar, meus irmãos, é você admitir. É você consentir, Deus, o Senhor diz isso, eu fiz isso, eu estou do seu lado contra os meus próprios pecados. Davi, ele ilustra isso muito bem. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas que lamentavelmente pecou. E ao pecar contra a santidade de Deus, na primeira instância, Davi ficou insensível. Parece que nada tinha acontecido. Deus, levando o profeta Natan, conta uma história pequena para ele, parafraseando a história. Davi, certo homem, ele tinha muitas ovelhas, mas ele tinha um vizinho que tinha apenas uma ovelhinha, que era como a filhinha dele, comia no prato, bebia no copo com ele. E Davi está ouvindo a história. E Natan continuou a sua narrativa para Davi, dizendo, olha, chegou um dia que veio um viajante visitar um homem rico que tinha muitas ovelhas. Aí Davi vai. Aí o que aconteceu? O viajante chegou na casa do rico, o rico foi lá, matou a cordeirinha do pobre e serviu para o seu hóspede. Ah, meus amados, Davi ficou indignado. Davi ficou irritado, o quê? Esse homem tem que morrer. Aí Natan disse, esse homem é você. Davi até então estava insensível, parece que nada tinha acontecido, mas Deus, por essa parábola, confrontou o coração do rei. O rei vai escrever o que é chamado de salmos penitenciais, salmos de arrependimento. Salmo 32, Salmo 51. No Salmo 51, do 1 ao 4, Davi ora de forma linda, irmãos, arrependido agora. Ele vai confessar os seus pecados. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade.
Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi aqui está do lado de Deus contra os seus próprios pecados, porque eu conheço as minhas transgressões, Senhor. O meu pecado está sempre diante de mim, contra ti somente pequei. Nós estamos aqui na terra, perdoados sim, mas continuamos sendo pecadores. E assim como nós pecamos todos os dias, em todos os momentos também devemos fazer confissão dos nossos pecados. Enquanto o falso mestre do versículo 8 negava a realidade do pecado, os falsos mestres do versículo 10 negavam a prática do pecado, o crente do versículo 9, ele admite e confessa diante de Deus. Se confessarmos os nossos pecados. Deixa eu te perguntar de perto. Você confessa seus pecados como a Bíblia ensina? Ou você é muito genérico, Deus me perdoe, amém. O texto nos confronta aqui a ter uma atitude correta para com o pecado. Pecou, deslizou, chorando, arrependido, se renda e confesse perante o Deus Todo-Poderoso. É você confessar, é você consentir, é você concordar com algo que foi dito. Eu li aqui na quinta-feira Provérbios 28, 13, expliquei de relance. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões é aquele que vai pecando e vai levando a esportiva. Coloca no piloto automático, como o reverendado fala, e vai, vira que segue. É uma pessoa que está encobrindo as suas transgressões, não é humilde, não se humilha, não pede perdão, não confessa perante o Senhor. Nunca prosperará. Tem crentes que me ouvem agora, a vida espiritual está um desmando. E possa ser justamente por causa disso aqui. Porque erra, peca, quer tapar o sol com a peneira, a vida que segue, não se arrepende, não chora pelo pecado, não pede perdão diante de Deus. Irmãos, vocês se lembram o que é arrependimento segundo a Bíblia? Eu preguei em outro momento, acerca do arrependimento, voltado para os crentes. Algumas pessoas na primeira vez, nossa, mas eu já sou crente. Mas o crente precisa se arrepender todo dia. E tem pessoas que se esquecem o que é arrepender-se perante o Senhor. Pelo menos um aspecto, eu tenho que rememorar a sua memória, a sua mente. O arrependimento genuíno envolve tristeza pelos pecados. É um cristão que quando ele desliza, ele peca, até o seu semblante, o seu sorriso fica amarelo. Ele não quer nem sair de casa porque tem consciência. Pequei contra Deus, mas hoje não. As pessoas pecam, se lambuzam no pecado e o sorriso está estampado no rosto. Tiago 4, versículos 8, 9 e 10. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai o vosso coração. 9. Senti as vossas misérias. Lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Confessar os seus pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel. Ele quem? O perdoador. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto eu confrontei alguns com a palavra de Deus, eu quero aliviar outros aqui. Talvez você é um cristão verdadeiro e genuíno, que sempre procura agradar a Deus em tudo. Procura fazer tudo direitinho, mas você sabe que você é pecador, você vai e peca. Você falha, mas não era isso que você queria. O que você queria era somente agradar a Deus, mas você é pecador e você peca. E talvez você entrou aqui, Senhor, vou participar da ceia como? Senhor, será que há perdão para a minha vida? Eu quero te assegurar que haverá perdão sim. Se você confessar tudo honestamente perante o Senhor, arrependido de verdade, Ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que o perdão de Deus reside no seu caráter, irmãos. Deus perdoa o arrependido, não porque o arrependido merece coisa alguma, mas por causa do caráter dele mesmo. Ele, em primeiro lugar, é fiel. Ele é leal, mas a quem Deus é leal? A si mesmo, a sua palavra, as suas promessas, a sua aliança. Aquela musiquinha, Deus é fiel a mim, pode mudar a letra, como os irmãos já mudaram aqui na igreja. Deus não é fiel ao homem, Deus é fiel a si mesmo, a sua palavra, a sua aliança, as suas promessas. Agora, quem está em aliança com Ele, desfruta da sua fidelidade. Ele é o quê? Fiel. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2,13, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus é leal, Deus é fiel a si mesmo, a sua palavra, as suas promessas, a sua aliança. Ele é fiel.
E mais, ele é justo. Deus, sendo fiel, ele poderia dizer o seguinte: olha, você está arrependido, não precisa de um sacrifício. Não, está perdoado. Só que Deus, ao mesmo tempo que é fiel, ele é justo. O nosso pecado, senhores, é contra esse Deus que é justo. Romanos 5,10 fala que antes da conversão éramos inimigos de Deus. E tem pessoas que pensam: olha, pastor, eu estou na igreja hoje, eu nunca usei droga, eu sempre respeitei minha esposa. Ou seja, as pessoas querem insinuar que são boazinhas demais, miserável como todos os outros. Deus é justo. O nosso pecado ofende a santidade de Deus, senhores. Só que Deus, sendo fiel, ele é também justo. O que ele fez? Ele satisfez a sua justiça no sacrifício do seu filho. Como dito em Romanos 8,32, ele não poupou o seu próprio filho. Ele puniu os nossos pecados em Jesus Cristo. O mesmo Deus que é fiel, que é amor, também é justo. O que ele fez? Ele enviou o seu filho unigênito. Jesus morreu a morte de cruz. Quando Cristo morre em nosso lugar, Cristo recebeu em si as penalidades legais dos nossos pecados. Com o seu sacrifício, que foi agradável, conforme o apóstolo Paulo, Jesus satisfez a justiça do Pai. Jesus aplacou a ira do Pai contra nós. No versículo 2 vai dizer que ele é a propiciação dos nossos pecados, capítulo 2, versículo 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Por quê? Porque ele satisfez a justiça de Deus, as santas exigências da lei de Deus. Ele apaziguou, aplacou a ira do Pai contra nós. Deus, o Pai, ao invés de nos condenar, ele nos vê em Cristo. E agora, ao invés de ele nos condenar, despejar sua ira, como ele já despejou sobre Jesus Cristo, e nós estamos nele, aí agora ele é favorável a nós. Ao invés de nos condenar, nos apenar, ele nos vê em Cristo e ele é favorável a nós. Ele é propício a nós. Deus é fiel e também justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você deve se alegrar nessa noite se você é cristão. Porque Jesus morreu no seu lugar para te salvar da condenação, para te salvar dos seus pecados. Você agora, quando pecar, arrependido, você pode confessar que Deus é fiel e justo para te dar o perdão que você tanto necessita. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se você se arrepender de verdade, hoje mesmo, antes da ceia, se você confessar os seus pecados, talvez você pode, no momento da oração, enquanto o culto acontece aqui, vocês ouvem a pregação, se aqui dentro há alguém que você magoou, que você ofendeu, você pode sem receio se levantar e falar: me perdoe. Deus está disposto a te perdoar. Se você confessar, se você se retratar, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoar é cancelar. Tem aquela pessoa que você pede perdão, a pessoa te perdoa. Mas de tempo em tempo, olha, você se lembra daquele dia, né? Eu te perdoei, não é? Ah, mas o perdão de Deus é completo. Ele, diz o texto, ele vai fazer o quê para quem confessa de verdade? Ele vai perdoar os pecados. O que é isso, pastor? É cancelar. Ele vai cancelar os pecados. A ideia aqui é que Deus vai lançar para bem longe de nós aquilo que nós praticamos. E isso é um alento ou não, irmãos? É um alívio para o nosso coração ou não? Se você confessar, se você reconhecer, buscar o perdão, Deus ele vai cancelar os seus pecados. Porque ele é fiel e justo. Lá em Isaías 55, versículo 6 e 7, está escrito: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem perverso os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, torne, porque ele é grandioso em perdoar. Pastor, entrei aqui pensando que não tinha mais solução para a minha vida, pastor. Eu estou envergonhado dos meus pecados, pastor Alain. Só que eu quero Deus, pastor. Eu desejo Deus na minha vida. Eu quero voltar ao primeiro amor hoje. Faça isso, amado e amada. Se renda a Ele, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. E mais, para te purificar de toda injustiça. Tem uma ligação estreita, perdoar e purificar. Só que a ideia aqui é o seguinte: Deus não só cancela o seu pecado, até a mácula que o pecado deixou em você, as consequências não. A depender do que você fez, Deus vai te perdoar e você vai ter que arcar com as consequências. Mas a mancha que o pecado deixou na sua vida, na sua alma, Deus é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. O seu pecado pode ser vermelho como escarlata. Se você confessar diante do Senhor, você ficará mais branco do que a neve. Porque Deus é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda justiça. Andar na luz, irmãos, andar na luz envolve essa atitude correta para com o pecado.